Ah, vamos aguardar aqui os seguidores da noite para a gente bater um papo mais uma vez com a Joana Novaes, essa psicanalista maravilhosa que enche as nossas noites de quinta-feira de conhecimento através de alimentação, dieta, estética, padronização, gordofobia. Bia e Ana Lu chegando aqui, Pri chegando aqui. Sejam todas muito bem-vindas para a nossa quinta-feira, a nossa tradicional quinta-feira com a live maravilhosa com a Joana Novaes. Essa mulher que enche a nossa vida de significados e significantes, e a gente vai seguindo cheio de metáforas pela vida fora. E a recomendar aqui Bia e Ana Lu, a websérie dessa atriz maravilhosa, Joana Pimenta, espetacular. Todos tendo que realmente trocar aqui dicas. Liz Maia entrou e encheu a nossa vida de flores. Você adora quem, Pri? A Joana? Quer dizer, as duas são Joanas, né? Então se você elogiar uma, você de quebra elogia a seguinte também. Que maravilha. Vamos aguardar, será que ela vem? Né? Com essa coisa da pandemia, as pessoas podem esquecer, porque eu mesmo, por exemplo, hoje é quinta-feira, né? Eu boto as coisas para despertar, porque senão eu passo, acho que eu estou numa quinta-feira, numa quarta-feira, numa terça-feira há anos. E, no entanto, não. Os dias correm. O que não corre somos nós, né? Que ficamos dentro, presos no tempo. Olha que grande metáfora. A vida nos pregando surpresas, não é verdade? Hoje, meninas, a gente vai falar sobre alguns assuntos importantes aqui. Marilda Rocha entrou. Um beijo, Marilda. Como é que você tá? Ivana Domênico entrou. Essa mulher, gente, eu fico constrangido de falar numa live que ela está. Por que eu fico constrangido? Ela teria que cantar pra gente. Dá vontade de colocar, sei lá. Mas, olha quem tá aqui conversando comigo, a Mel. Mel de Natal, hein, gente? É o Brasil inteiro realmente se conectando aqui para falar do que realmente importa. Joana, meu amor. Olá. Como você tá, querida? Bem, hoje eu vou aqui de licor. Cada quinta é um sabor novo, um sabor etílico novo. Exatamente. Hoje é licor. Exatamente. Né? A gente tem que fazer numa pandemia, a gente tem que saber dar um bom... gourmetizar as nossas noites, não é verdade, Joana? Então, a gente gourmetiza as reflexões, a gente gourmetiza os afetos, a gente ajuda a fazer laço, querido. Então, vamos lá. É mais um encontro. Mais um encontro. Hoje nós temos pessoas novas aqui. Ivana Domênico, essa grande voz. Você conhece essa moça? Quem? Desculpa, Ivana Domênico, uma cantora espetacular. Não, eu vou ter que ser muito franca e eu vou ter que tietar, porque eu tô sem fôlego, porque eu vi a Letícia Colinha aqui, eu até perdi o rebolado aqui. Fiquei até nervosa. Gente, você sabe que a Letícia não só aqui, ó, tô palpitando. E o fã-clube da Letícia também. É bacana a gente ver as pessoas chegando para a gente poder bater um papo. Eu estava aqui dizendo para eles que eu vou contar para vocês, gente, para quem está vendo a primeira vez aqui, quando eu quis abordar esse assunto da dieta do amor, eu tinha muito medo, porque é um assunto polêmico e realmente como quando você toca nesses assuntos, você acaba abalando um pouco a estrutura do que tem à nossa volta. São todos muito bem-vindos aqui. Mônica, Carol entrou. A Moniquita. É o meu povo, do meu lá do Núcleo de Danças da Beleza, do meu feudo. Olha só, aqui perguntando aqui, a Letícia está aqui? Letícia está aqui, olha que maravilha. Letícia Colim, diva, exatamente. Eu não estou entendendo o que as pessoas... Não, eu nasci e ressuscitei de novo. Eu cheguei a olhar de novo assim, aí dei uma disfarçada, peguei joguei esse texto aqui do... Ô, Joana, você sabe como é que eu conheci a Letícia Colim? Vou contar para você. Eu estava na Barra. Me diga. Eu estava querendo pegar um táxi na Barra. E aí eu pedi um táxi. Quando o táxi chegou, eu vi que tinha uma pessoa dentro do táxi. Ela estava grávida e queria só atravessar a Avenida das Américas. Meu Deus. Aí ela pediu uma carona pro taxista. Uma presença nada banal. Aí eu falei, posso tirar uma foto com você? Ela falou, pode. Aí eu tenho uma foto, eu e ela, com uma barriga enorme. Eu vou perguntar para ela se ela deixa eu mostrar a foto aqui, porque eu acho uma história divertida e engraçada, né? E aí eu fiquei feliz. A gente está tietando muito escancaradamente, né? Com que corpo eu vou, com Letícia. Mais ou menos isso. Aconteceu. Eu pensei, poxa vida, nunca mais vou ver a Letícia. Aí quando eu lancei o Samba GG, ela me repostou, eu fiquei super contente. Que bacana, né? Aí o fã-clube dela tá aqui também. Chama Mel de Natal. Mel, um beijo para você. Mas eu estava retomando aqui, eu estava dizendo que quando eu peguei esse projeto, a Dieta do Amor, eu queria falar, mas eu tinha medo de falar, porque todas as vezes que a obesidade chegava na minha vida, quando eu colocava ela à frente, eu percebia que eu era rejeitado.
né? Eu até gostaria de dizer aqui que as minhas quintas-feiras acabam sendo uma grande forma de eu fazer análise também, né, Joana? Que loucura! É um divã coletivo. Olha assim, com que divã eu vou, né? Onde é que eu vou deitar meu corpo? Na quinta é no divã. Pronto. É isso aí. Entrou Joel Duarte, entrou Patrícia, todos bem-vindos. Então eu estava dizendo que quando eu resolvi tocar nesse assunto, todas as vezes que eu tocava, eu sentia que eu abalava as estruturas, né? Porque é como se o gordo ele fosse alguma coisa que incomodasse a sociedade. Então as pessoas que estavam à minha volta, família, amigos, eles ficavam mais aflitos por eu ser gordo do que eu mesmo. Então, da obesidade como um problema que eu tinha, mas na verdade eu percebi que quem tinha esse problema eram os outros. Aí eu fui fazer análise. Quando eu fui fazer análise, as coisas aceleraram muito na minha cabeça, mas eu percebi que a sociedade, ela não fazia análise. Então, por mais que eu cuidasse daquilo sozinho, tinha uma hora que eu batia um papo com eles e aí que o bicho pegava, entendeu? Eu tinha que lidar com o preconceito dos outros. Então eu demorei muito tempo. Então eu peguei esse assunto, a dieta do amor, e falei, poxa vida, eu vou botar isso para fora através dessas músicas e através aqui desse canal no Insta. Fiquei com medo. Achei que ia ser rejeitado por tudo que aconteceu no passado. E você sabe, Joana, que eu tive um retorno, uma identificação de muitas pessoas que começaram a pedir para que eu falasse de gordofobia. Marco, seja bem-vindo. Que eu falasse de gordofobia. E eu resolvi, então, abrir aqui esse espaço, né? Como eu vi que era um assunto tão grande, eu decidi dividir a gordofobia. Primeiro, na gordofobia em família, que nós falamos na semana passada, e eu tive muito retorno para falarmos mais uma vez. Mas eu queria começar abordando agora a gordofobia no trabalho. Por quê? Eu recebi as seguintes mensagens aqui de pessoas gordas dizendo que não conseguem se recolocar dentro do mercado de trabalho porque elas vão indo, e quando chega no final elas não passam. E aí, uma outra pessoa, 3 pessoas magras daqui da Dieta do Amor, me disseram que são psicólogos e fazendo uma seleção, um rapaz de uma rede hoteleira aqui do Rio de Janeiro, tinha que entrevistar candidatos. Aí passou um rapaz, esse rapaz era gordo. Aí o rapaz saiu do emprego que ele estava para ingressar nessa rede de hotéis. Quando ele ia ingressar, o chefe maior foi trocado. E aí, quando o chefe maior foi trocado, falaram assim para esse rapaz que está na Dieta do Amor, esse rapaz magro que me fez essa colocação, olha, tira esse funcionário, que não é o nosso perfil. Ele falou, não, mas ele acabou de passar nesse grande teste e ele já saiu do emprego dele. Aí o novo chefe falou assim, sim, mas aqui é um hotel, a gente tem que cuidar da nossa imagem, eu acho que não é uma imagem positiva. E aí, então, claramente esse rapaz foi demitido, você está entendendo? Por ser gordo. Então, eu queria começar a falar, Joana, você que tem muito mais experiência que eu. Gente, para quem não sabe, a Joana é uma psicanalista espetacular, uma mulher que tem livros e trabalhos, e ela está somando muito a esse projeto. Então, o que eu vivo aqui através da minha vivência e do meu instinto, ela entra colaborando de uma forma técnica. Joana, por favor, eu queria que você falasse um pouco como é que é essa questão da gordofobia dentro do mercado de trabalho. Olha, você estava falando, eu estava olhando, né? Porque essa comunicação aqui contemporânea e quarentênica, a gente, o olho vai sendo capturado aqui pelos comentários do chat. E aí, o que eu estava vendo, né? Pessoas reforçando, né? Esse teu diagnóstico, né, Edu, sobre a não contratação das pessoas gordas, sobre o estigma dentro de casa, sobre os fantasmas que a gente leva para o divã, né? Eu costumo dizer, a gente não chega sozinha na análise, tem uma falange junto com a gente, né? Enfim, e eu acho que no caso da lipofobia, ou seja, a criminalização da gordura, o que acontece? O eco, a ressonância, ela é muito mais potente ainda. Então, eu vou repetir uma coisa que eu sempre falo aqui nas lives de quinta. Porque é um tipo de estigmatização, de preconceito que é socialmente validado. Sim. Então, nesse sentido, isso quer dizer o seguinte, pega mal, né? A gente vai sofrer inúmeras repreensões, falar mal de negro, falar mal de gay, falar mal de judeu, falar mal de mulher, de gordo não. De gordo as pessoas, né, se arvoram direito, porque, de novo, repetindo uma coisa que a gente vem sempre trabalhando em cima aqui dessa nossa tônica, né? Ser magro deixou de ser um direito, tá? E virou uma questão moral, uma prática de bem viver, né? Um equivalente à saúde. E isso vai se explicitar, então, em todos os âmbitos da vida associativa do sujeito. No trabalho, inclusive. A gente conversava, né, Edu, aqui fora da live, numa sociedade de espetáculo como a nossa, né?
Se imagem não fosse importante, currículo não pedia foto, né? Você só mandava o seu histórico, não precisava foto nenhuma. E o que a gente sabe? Eu fico vendo assim nesses mais de 20 anos, né, lá do Núcleo de Doenças da Beleza e ouvindo essas histórias todas no consultório. O que a gente vê é isso, quer dizer, as pessoas gordas com inúmeros prejuízos, né? Isso, obviamente, gera trauma, mas gera, para além do trauma emocional, psíquico, gera prejuízo, né, na vida prática, cotidiana, que é aquilo que a gente falava aqui offline. Então, Sim. Por exemplo, né, você tem uma política das empresas, por exemplo, que não é declarada, porque também pega mal, né? Então você vai arranjar uma desculpa meio troncha para dizer que aquele sujeito não tem o perfil. E aí, quando você vai olhar a qualificação dele, os skills e tal, falando, mas peraí, como é que ele não tem o perfil? Né? De que perfil que a gente está falando? De qualquer maneira, mesmo quando as pessoas gordas são contratadas, elas Sim. sofrem prejuízos e não estão em condição, digamos assim, né, de igualdade, equanimidade dentro da empresa, mesmo Sim. que já trabalhem lá há muito tempo. O que eu quero dizer com isso? Que elas não vão receber aumento. E, que elas Joana, posso só falar um detalhe, Joana? Diga. Eu recebi aqui, um rapaz falou para mim que um chefe dele chegou a dizer para ele que se ele perdesse 10% do peso dentro de um tempo de trabalho, ele ganharia um bônus. E aí, quando ele foi falar que ele estaria sendo prejudicado por não ganhar esse bônus, foi dito para ele que ele não receberia um desconto, né? Não descontaria um salário dele. Mas se ele não receberia um bônus, ele estaria deixando de ganhar. Você concorda? Não só concordo, como eu acho que isso está muito alinhado com o discurso contemporâneo do desempenho, que é outra coisa que a gente repete sempre aqui na live, né? A ideia do sujeito que é autogestor, ou um bom gerente, um empresário de si. Isso significa o tempo, né? Isso é uma equação muito simples. É o tempo e o dinheiro, já que o corpo é um capital, que ele vai despender. Ao você receber esse tipo de mensagem, a ser advertido o tempo todo de que a tua performance, né, não está adequada, que você pode, então, não ser penalizado, você não vai ser despedido, perder o teu emprego, mas, no entanto, você também não vai receber o bônus. O que está sendo sinalizado o tempo todo é que você não está batendo uma meta, que você não sabe se organizar no tempo, que você é um mau gestor de si, que a qualidade do seu trabalho é porca, né? Você é lento, que você é preguiçoso, e a gente sabe. Lógico, porque você moraliza a beleza, você diz que o sujeito gordo tá assim porque ele quer, porque ele é preguiçoso. Então, imagina que tipo de funcionário ele vai ser, né? Esse rapaz que teve que demitir o funcionário que era obeso, depois de passar no teste, ele falou, mas por que não? Aí ele disse que o chefe dele falou assim, olha, não é uma boa apresentação pro hotel, a gente aqui tem uma imagem positiva e essas pessoas são preguiçosas. É muito grave. A questão do preconceito, né? Uma imagem positiva é uma imagem branca, é uma imagem jovem, é uma imagem magra, heteronormativa, e assim se explicita esse engodo, né? Que é a cordialidade e a ausência de preconceito no Brasil, e as chamadas boas regras de convivência, né? O sujeito que sabe o seu lugar, né, que não vai criar um incômodo de ir lá e nomear, não, olha aqui, vocês estão, na verdade, me prejudicando porque eu sou gordo, ou porque eu sou negro, enfim, né? De qualquer maneira, eu acho que tem uma outra coisa nesse discurso da criminalização da gordura, é que não se justifica. A gordura e a juventude, perdão, a gordura e a velhice, né, ao contrário, elas são as duas representações máximas de beleza, né, nos tempos atuais. E o inverso. Ou seja, né, são os seus marginais, os seus párias. E, portanto, quando você localiza, você identifica, né, esses significantes aí, essas grandes representações icônicas, aliada a um discurso que te diz que está tudo à sua disposição, que só é feio quem quer, por exemplo, né, que a beleza ela é alcançável, ela é viável, ela é possível a cada vez, né, através de preços mais módicos, parcelados. Você cria, em contrapartida, um imaginário social de cada vez maior intolerância e, consequentemente, preconceito e avaliação moral depreciativa. Então, é esse o olhar que é lançado em relação ao gordo,
No universo da sociabilidade, no universo do trabalho, no universo amoroso, não interessa. Você está assim porque você quer, você é um transgressor, muda aí. Esse livro, Só é Gordo Quem Quer, vou te contar, que nome infeliz, né? Porque Mas ele espelha o nosso imaginário. Ele espelha exatamente o nosso imaginário, que é uma questão de caráter e de desejo, e não uma impossibilidade ou, quiçá, um desejo. Sim. Se você subtrai do sujeito, né, a possibilidade que ele tem de ter a aparência que ele quiser... porque não vira um direito, né? Aí, olha só, o Acurte... É normatização dos corpos mesmo, né? Acurte. É o quê? Antônio? Seria Antônio Acurte? Me conte. Ele escreveu, muitos trabalhos independem do perfil físico das pessoas e sim da sua competência, seu profissionalismo. Infelizmente, acontece isso. Ivana Domênico disse... eu já consegui excelentes personagens, inclusive em novela, porque estava gorda. Assim como já perdi também pelo mesmo motivo. E eu acho isso muito interessante, porque é claro que nós levamos quem nós somos para a vida. E exatamente o que nós somos é que vai fazer com que a gente performe dentro da sociedade. Agora, eu concordo com a Ivana, mas infelizmente acontece mais de prejudicar do que ajudar. Aí aqui, ó, mais para frente, o que está dizendo? Ele escreveu... Uma pessoa magra pode não passar uma boa imagem para as empresas devido à sua falta de compromisso. Com elas mesmas, né? Talvez. Isso aí faltou esse adendo. Porque é visto como uma negligência. Não é visto. Quando a gente fala que a questão de um direito, né, de um direito migrou para uma questão moral, sim, né? Você moraliza a estética, e, portanto, isso, por conseguinte, se transforma numa questão de direitos humanos, é você subtrair, vou repetir de novo essa mesma questão, o direito que o sujeito tem de ostentar a forma que ele bem desejar. Sim, o melhor lhe aprouver. Na hora que você normatiza, na hora que você subtrai, você tira dele esse direito, você diz, olha, tá errado, você é um transgressor, você é um preguiçoso, você é um fracassado, que aliás é um outro significante muito, muito importante, né? Na cultura da visibilidade, né, quem não ostenta uma estética jovem e magra é um fracassado. É um né? fracassado. É um loser. Agora, você sabe, Joana, hoje eu coloquei no meu próximo IGTV que eu vou lançar no sábado, que é um videozinho, eu falo, eu tenho uma frase no final que é assim, seja a sua própria aceitação. Então a gente percebe que esse momento da sociedade é muito interessante porque as minorias estão começando a ganhar um espaço e a fazer um certo barulho que eu acho que é muito positivo para o desenvolvimento da sociedade, né? E eu acho, como eu sempre coloco aqui, que os gordos no meio disso tudo são as pessoas que estão mais atrás dessa representatividade. Porém, embora seja uma batalha muito grande e esteja acontecendo todos esses movimentos, eu acho que a gente tem que entender que a aceitação começa dentro da gente. A gente não pode esperar que a sociedade dê isso para a gente, porque não vai dar, já que não foi dado até hoje. Então, como é que você que trabalha exatamente com isso, né, com as motivações das pessoas, as pessoas me perguntam assim, poxa vida, Edu, como é que eu faço para dar o primeiro passo? Eu não me aceito. Como é que a pessoa se aceita? Como é que ela inicia essa trajetória que parte de dentro e vai para o mundo? Como, assim, humildemente eu falo do meu caso, que eu tinha uma questão que era muito estranha dentro de mim, embora eu não tivesse um problema por ser gordo, eu sentia uma dificuldade de me relacionar com a sociedade, porque a sociedade me dava de volta essa rejeição, até que eu resolvi fazer esse outing aí alimentar, colocar esse mundo para fora na dieta do amor. Como é que os mamíferos colocam para fora a sua positividade e a sua autoaceitação? Como é que isso se desenvolve? Como é que eles afirmam a potência, né? A própria potência, porque é disso que você está falando, né? É difícil a gente tratar... ainda que de uma maneira leve, né, despretensiosa, aqui, como a gente faz aqui, mas assim, pautas identitárias, né, pautas de ação afirmativa, elas vêm carregadas de uma agenda ali de luta, resistência, enfim, né, de uma afirmação política, inclusive. Mas, enfim, não tem como, né, Edu, porque eu não... A minha atividade principal é ser psicanalista, né? Então, quando a gente pensa toda a questão da imagem corporal, sendo psicanalista, invariavelmente a gente vai desaguar nessas primeiras relações aí do sujeito, onde a dimensão do olhar, esse olhar, né, dos nossos primeiros objetos de amor nos constitui e nos ajuda em grande medida. Ah, certamente. Estou costurando ali com a pauta da outra live, né? Porque essa primeira socialização, esse primeiro, quer dizer, esse espelho, né? Esse primeiro reflexo
de quem eu sou, de como é que eu me constituo, da minha sensação de interesse, de que a vida vale a pena e de que eu valho a pena, vai se dar inicialmente através das primeiras pessoas, né? Se isso é ruim em casa, se você tem isso, já dá uma vulnerabilizada, digamos assim, né? Haja resiliência, e eu não estou dizendo que isso aconteça, não. Porque mas acontece sim. O que eu ia dizer a você, isso aconteceu. Exemplo. No meu exemplo, na minha família, isso aconteceu. Embora eu tivesse uma mãe muito presente, tinham pessoas à volta que não eram bacanas nesse sentido. Aí a gente tendo a live da semana passada e todas as mensagens que eu recebi, mais de 60 pessoas falando, olha, aconteceu isso. O meu maior problema é a minha família. O rapaz que disse o seguinte, ele falou assim, no dia que um policial pisou no pescoço de um negro e matou, o maior problema da minha casa fui eu. No jantar, o meu maior problema da minha família era a barriga. Então, assim, nem todo mundo tem uma mãe maravilhosa como eu. As pessoas, às vezes, têm... É complexo. Como é que você vê? Se já parte da família assim, e depois a sociedade reforça aquilo, na cabeça de um adolescente, é muito complicado você fazer os seus arquétipos, entendendo que o sucesso é magro, que o sexo é magro, que tudo é magro. Uhum. A indústria cultural, ela fez uma montagem, né? Você tem toda uma narrativa aí de que não só o sucesso tucur, né? Assim, o sucesso da sua vida amorosa, as pessoas magras, jovens, né? Tem trepadas incríveis, são bem-sucedidas, estão bem empregadas, têm os melhores amigos, acesso, né? A pulseirinha VIP para tudo quanto é festa. A questão é essa, né? Mas gente... Sociedade de consumo, você tem o corpo, ele deve estar formatado, docilizado, normatizado, qual for o termo que você quiser usar e a referência teórica, para quê? Com uma ferramenta de inclusão social, A e B. Né? Aliás, as duas coisas não se desvinculam, para consumir e ser consumido. Sim, né? Ninguém quer ser rebutalho, quer ser barrado no baile. Então, assim, primeira coisa, por que eu sempre trago a questão da família? Porque a gente tem que trabalhar, Edu, com a família, do lugar que eu estou falando, um profissional da área de saúde. Porque é essa família que vai fazer, idealmente, né, ou como um projeto terapêutico, esse filtro. Se você não trabalha essa aceitação, da mesma maneira que você tem atores sociais importantíssimos que vão conviver, por exemplo, com essa, né, e tem ascendência com essa em relação a essa criança gorda, que vão ajudá-la a forjar, a robustecer a sua autoestima. É porque a gente sabe, ser humano, o sujeito, dentro desse referencial que eu estou usando, né, das ciências humanas, sociais, ele é clânico, ele é gregário, ele precisa do outro para se constituir. Né? Nós não estamos na alegoria da caverna platoniana. Então, assim, é um mundo de relações, onde eu tenho toda uma hierarquia de valores, toda uma cosmologia, que me diz o seguinte, que ser gordo é negativo, que ser gordo é um fracasso, que ser gordo... Entendeu? Então, assim, o que você faz? Primeira coisa que eu tenho que te falar, você tem que ressignificar e hierarquizar seus valores. Exatamente. Né? Se você tem que definir os seus arquétipos de sucesso. E tem uma coisa que eu acho muito interessante antes também. Do sucesso, assim, do seu valor pessoal. Exatamente. O que te confere valor é porque você é gorda, porque você é morena, porque você tem um olho azul, porque você tem 1,80 m, ou, que eu acho particularmente, não gosto de fazer, né? Não me cabe na minha posição de psicanalista, mas enfim, esse lugar de reserva do analista não pode ficar, né, ocupando um lugar ali de moralizante, né, de você atribuir o sentido, cabe ao paciente. Agora, de qualquer forma, a gente tem que rever em termos de prevenção, num projeto, né, de educação, porque não se engane, as crianças só vão desenvolver uma melhor autoestima se você tiver um trabalho conjunto, né, com vários atores da sociedade, revendo enquanto o único valor do sujeito residir na própria imagem, na aparência, você tem aí um dispositivo mais do que eficiente de adoecimento coletivo. Adoecimento coletivo, exatamente. São realmente... É um problema social, né? A sociedade, ela apresenta arquétipos muito frágeis, né, nessa questão aí de como lidar... Péssimas políticas públicas, adicionalmente. Exatamente. Uma coisa que a gente trabalha de terrorismo alimentar. Sim. Né? E culpabilização dos sujeitos. Isso é um bom termo, terrorismo alimentar. Porque, inclusive, quando as pessoas elas conversam comigo, elas falam assim... E aí, muitos usam esse termo. Eu tinha medo de engordar.
Aí eu fico assim pensando, era medo de quê, né? Porque é medo do que as pessoas vão dizer delas. Então a questão não é nem você engordar, De é ser medo invisibilizado, de o ser medo de como cancelado. caber na vida tendo aquele tamanho. Entendeu o que eu tô falando? É medo da Claro. rejeição, medo de não dar nas roupas, medo de não ir no shopping, medo de não sentar nas cadeiras de plástico, medo de não poder ir ao cinema e sentar. É isso. Agora, Edu, Então, uma pessoa acanhada, você pode dizer que isso é vida? Que isso é uma vida digna? Uma pessoa que claro não que passa em não. roleta, que não cabe em cadeira de teatro, de cinema, que sofre olhares fascinorosos quando está em espaços públicos, que Sem é dúvida. não só criticada, mas como é culpabilizada, que, ou seja, que não pode transitar pelos espaços da cidade. Isso é vida? Não é vida. Ou É pelo tanto menos que isso é uma quando. vida muito Caceta. esvaziada, né? O que eu acho importante, é claro que é um movimento muito pequeno, eu estou aqui falando com 1000 pessoas e tal, né, nesse canal aí, a Dieta do Amor. Mas o que eu quero dizer é que assim, é muito importante a gente entender, não dá para a gente esperar todas as pessoas aceitarem o diferente. Então, assim, Não, tem que ser de dentro não, para claro fora. que não. E eu criei esse clube aqui. É um clube de autoaceitação. A Dieta do Amor é um clube de autoaceitação estético-alimentar, porque eu achei que a sociedade precisava assumir o corpo que tem e o que come. Até se você quiser mudar, se você quiser perder 30 quilos, se você quiser mudar a forma do seu corpo, é a partir do que ele é e não do que ele deveria ter sido. Você concorda isso, Joana? Com isso, com essa Concordo afirmação? sempre que o ótimo é o pior inimigo do bom e que a gente não pode, né, ficar é, transitando só no âmbito do ideal, né? Enquanto isso a vida está Exatamente. passando, né? Isso é uma Exatamente. Então, chave para assim, adoecimento. esses arquétipos é muito complicado. Pauta da semana passada, gordofobia na família. Se a sua família diz que você não é bom e você sai daquela família e a Ah, sociedade lógico. confirma isso, é o meu Porra, caso. Você tem que esperar, você dá uma volta no mundo para entender que você não é o que estão dizendo que você é. Você é quem você acredita que você seja. Então, eu acho que toda essa questão do gordo no passado, na adolescência, foi muito complicado, mas depois também que eu entendi quem eu sou, hoje em dia não é qualquer um que, uhum, entendeu? Que me fala uhum. alguma coisa, eu acredito que eu seja aquilo. Então, realmente é muito complicado. As pessoas que estão me mandando essas mensagens, eu fiquei com vontade de perguntar aqui para você, como é que starta essa independência? Como é que a gente dá o primeiro passo em relação a nós mesmos, ao empoderamento, sabe, Joana? Isso é muito importante da gente falar para as pessoas. Eu acho assim, eu acho que acho que a gente pode fazer uma filtragem, né? É uma das coisas que a gente pode fazer. As pessoas com quem a gente convive, os espaços por onde a gente circula. E isso faz parte do que a gente chama de pensamento crítico, né? Poder Isso. avaliar criticamente que tipo de discurso que a gente vai validar, por onde a gente vai circular, porque, obviamente, né, tem que ser em espaço onde a gente seja valorizado. Eu acho que é uma conquista. É uma conquista, uma descoberta, é uma, é uma reafirmação diária, né? Sim, Porque sim. é da ordem da militância, inequivocamente. E acho que tem um outro fator de transformação importantíssimo e que acaba revertendo a nosso favor, que é você usar, que, por exemplo, é o que você faz, né? A sua experiência como um Sim. agente transformador, como um dispositivo para transformação, e É. aí buscar outras pessoas com vivências que são parecidas, e isso ir gerando impacto, uma ressonância e criando um caldo ali, e mudando essa narrativa, né? Mudando essa narrativa, E exatamente. criando um impacto até que, né, as pessoas em algum momento consigam de alguma forma ouvir essa narrativa, por exemplo, aqui, né, da criminalização da gordura e não naturalizá-la. E pensar, é assim, mas talvez possa ser diferente, ou não deveria ser, ou tem outras possibilidades de ser e existir no mundo. E assim a gente Sim. faz, né? Esse é o Sim. fazer político, digamos Olha que assim, né? interessante. Quem entrou aqui para conversar com a gente foi Moda Master Plus. Isso é muito bacana, né? A gente está falando aqui de você estar querendo caber dentro da vida, uma vida que é P, M, e mesmo quando é G, não dá nem no P. Então, assim, cada vez mais os tamanhos diminuem, a gente fica comprimido na vida e entram pessoas aqui para bater um papo com a gente que estão, como diz, dando um alívio para a sociedade, entendeu? Porque a impressão que a gente tem é que durante muito tempo a gente fica batendo na trave, buscando representatividade no shopping e nos lugares, e é muita porta fechada, né, Joana? Agora, me diz uma outra coisa que as pessoas estão pedindo para a gente falar, sobre como é que as perturbações alimentares
Agora eu esqueci o termo. Como é que é o nome mesmo? Transtornos alimentares, transtornos da oralidade, as dismorfias corporais, as doenças da beleza. Assim, para né? todo mundo entender em casa de uma forma rápida, o transtorno alimentar, o que é o transtorno alimentar? E isso é mais comum do que a gente imagina? Sim. Quer dizer, não é mais comum no sentido, não é... Quer dizer, tem aumentado a incidência, né? No Brasil, a gente entende, eu acho que, se eu não me engano, eu falei isso numa outra live, a gente tem o dobro da incidência mundial, que é de 4,7%, quando a incidência de transtorno, né, mundial é de 2,5%, em torno disso. De qualquer forma, eu acho que isso também aponta para o fato de sermos um país onde o corpo, sobretudo o corpo feminino, né, e a sua objetificação, é um fenômeno incontestável, né, dessa cultura de valorização, objetificação da mulher, terrorismo alimentar, etc. e tal. E o que é terrorismo alimentar, Joana? Terrorismo alimentar é você dizer que comer é do mal, é você fazer o sujeito se sentir culpabilizado quando ele sai de uma dieta que é extremamente restritiva. É você dizer que o valor moral dele reside só no que ele come ou na adesão a uma dietética bastante restritiva. É você reforçar que o valor dele está na própria imagem e nos quilos, né? O quanto ele pesa, enfim. Então, esse é o caldo cultural que gera um adoecimento em massa. Ou seja, gera pelo menos uma insatisfação muito grande, que faz com que uma incidência muito grande de pessoas reporte não se sentir satisfeita e muito incomodada a ponto de, né, se pudesse, faria alguma intervenção estética para mudar a sua aparência. E é o que mais acontece, né? Assim, é cada vez mais raro você achar alguém que esteja completamente satisfeito, que não mudaria, não empreenderia, nenhuma modificação, uma retificação na própria aparência, e o contrário, né? Cada vez mais comum as pessoas reportarem quererem pelo menos emagrecer de 3 a 5 quilos, né? Pessoas magras. De qualquer forma, bom, esse é o solo fértil, tá? Que vicejou essa incidência que eu disse anteriormente no Brasil, que é o dobro, quase o dobro, né? Não chega a ser o dobro das taxas de incidência mundial de transtorno alimentar. E os transtornos alimentares, que a gente entende, a grosso modo, né, como um comer adoecido, uma relação patológica com a comida que se dá em função... Quer dizer, o comer, digamos, seria a saída, o sintoma desse sujeito, para tentar aplacar a angústia e todo o sofrimento em relação ao próprio corpo. Então, ele vai deixar de comer, por exemplo, suspendendo gradualmente a ingesta de alimento com anorexia, ele vai lançar mão de técnicas de expurgo, né? Por exemplo, indução ao vômito, vomitar, fazer uso de diurético, de laxante, aumentar, o tempo de treino, né? De exercícios extenuantes, quer dizer, práticas para, de alguma maneira, queimar as calorias adquiridas, né? Então, essas são as saídas. O transtorno alimentar, ele pode ser você comer em excesso ou comer ou não comer. As duas coisas podem causar transtorno alimentar. Os dois diagnósticos, é isso que eu quero saber. Dentro dessa visão, digamos assim, dessa distorção da imagem corporal, e é importante que a gente ressalte, que é uma visão, né, nos casos mais graves, mais sérios, nos casos clínicos, né, por exemplo, no caso da anorexia, que você pode bordejar ali, serem casos limítrofes, por exemplo, né, que a gente pensa ali, cotejando, digamos assim, a psicose, você tem, na verdade, em termos nosográficos, você tem transtornos que são híbridos, ou seja, que podem começar de uma forma, por exemplo, vou dar um exemplo, uma bulímica. Uma moça que está um pouco acima do peso, começa a lançar mão de práticas de expurgo, fio o dedo na goela, lança mão de laxante, de diurético, né? Começa a fazer dieta. E esse caso clínico, ele evolui, tá? Para suspensão gradual da ingesta de alimentos. E aí ela, de bulímica, né, vira uma anoréxica. É importante que a gente frisar também, né, que você tem uma série de componentes, né, que são transtornos que a gente não consegue entender através de um aspecto só.
nem Sim. só genético, nem só ambiental. Consegue, no entanto, né, referir o aumento significativo da incidência, da prevalência da população nesse discurso, ou seja, tem um fator ambiental aí que contribui para que as pessoas não se sintam satisfeitas. Mas, Marina, assim, o que a gente precisa entender? Agora A vida é cheia atrapalhei de aqui. coisas, de contrações, tá perfeito, tá perfeito. Aí eu vou soltar, daqui a pouco eu uso 3 nomes, pronto. Aí cada hora Tá eu ótimo. te chamo pelo nome. Mas enfim, o que a gente precisa entender é o seguinte: o padrão de ouro no atendimento, no acolhimento dessas pessoas com transtorno alimentar é basicamente você entender que esse sujeito precisa de um atendimento multidisciplinar, um acompanhamento psiquiátrico, nutricional e terapêutico. Isso é o básico, qual é e a questão prescrição aí? de antidepressivos, né? Mas a questão aí, que vai ser a live da semana que vem, é a gordofobia na medicina, que tem também. Então, assim, além de um sistema público que não inclui o gordo numa prioridade nem nada, você sabe disso, né? Tem sido muito complexo. Então, assim, realmente não dá pra gente dizer que eu não quero aqui ficar fazendo um drama, mas é uma batalha. Você fazer parte, né, de uma minoria significa você ter um olhar muito esclarecido sobre quem você é, para que aquilo não acabe adoecendo a sua cabeça. E você se achando, falando aqui bem claramente, aquela merda que estão dizendo que você é. Porque aquilo já aconteceu na família, depois foi para o ambiente de trabalho, foi para a sociedade, aí você vai no médico, o médico também te fala coisas absurdas. Você está entendendo? Você viu que uma porrada a classe médica. Uma moça me disse que quando ela foi fazer o parto dela, ela ouviu os médicos perguntando se aquele número, né, da injeção, se aquela quantidade de injeção era boa para elefante. Você está entendendo? Desqualificante, né? Desqualificante. Não, tô entendendo, porque, olha, veja bem, eu durante muito tempo fiz um trabalho, uma pesquisa, com mães de crianças obesas em favelas, e o que elas mais relatavam era, desculpa, tomar coió no posto de saúde. Então, a primeira coisa, chegava a nutricionista, o clínico, o nutrólogo, chegava e dizia: mas mãe, você está querendo matar seu filho? Né? E aquilo ali já era um choque, né? Mamãe não sabe o que precisa numa dieta. Algumas saíam pela via do humor, como as minhas pacientes também de hospital público, diziam assim: olha só, doutora, a gente está careca de saber que tem que, né, para emagrecer, ou enfim, uma dieta, precisa maçã da Mônica, queijo cottage, mas eu queria dizer que isso não vem na cesta básica. Então, de cara, ela está te dizendo que tem ali um fator econômico de base. Que define muitos né, caminhos que define ali. Que comer saudavelmente, né, demanda dinheiro. Primeira coisa. E a segunda coisa para a gente observar, que eu acho que é importante também ressalvar, até porque a gente está falando de família, né, na live de hoje, é o seguinte: historicamente é imputado à mulher a responsabilidade pela alimentação dos filhos. Então, aquela criança obesa era considerada pela classe médica, obviamente não vou generalizar, é claro que você tem médicos muito sensíveis, estou falando, né, de uma maneira geral, já que você, né, trouxe essa pauta opcional. Pois é, exatamente. E porque é um discurso, claro, de poder, né, para dizer para o sujeito o que ele pode ou não comer, qual corpo que ele tem ou não que ter, e que vai dizer para o sujeito o seguinte: bom, a culpa é tua, porque essa criança está assim. Ou uma frase que era assim, paradigmática, recorrente no hospital: vem cá, Joana, mas você acredita em alguma coisa? O chefe de serviço, setor de obesidade, me dizia sempre, né? Semana sim, outra também: vem cá, o paciente acabar de sair, né, obeso, você acredita em alguma coisa que ele fala? Às vezes, Edu, eram pacientes em franco delírio, né? Porque a obesidade pode estar ligada a uma série de outras doenças, enfim, né? Outros transtornos psiquiátricos, enfim. Muito complexo. E aí você reduz, né, a complexidade da subjetividade humana nessa frase, né? Você acredita que eu acho que é tudo mentira. E aí você fica, às vezes eu fico estarrecida. Depois eu entendi que é uma reprodução, claro, né, de um discurso muito maior, que criminaliza. Ele está ali. E essa que é a questão, inclusive, na família. Quando, né, você tem, por exemplo, eu tenho mães de crianças, às vezes muito pequenas,
4, 5 anos, que já me levam no consultório e já muito preocupadas que né, suas crianças não estão querendo comer biscoito, não estão querendo comer pizza, chegam nos aniversários, não comem nada. E aí, quando você começa a investigar a fundo como é que é a alimentação dessas pessoas, ou o tipo de discurso em relação que elas têm em relação ao próprio corpo, a criança está mimetizando. Também tem isso, né? Sim. Mas vem cá, você se aceita, você come de tudo, você está satisfeito. Então, veja, essa é a importância de você trabalhar com a minha família, né? O que eu acho interessante é você ver, né, dentro da trajetória de um obeso, se você toma porrada na família, aí depois dentro da sociedade, aí você depois... Aí você chega no mercado de trabalho, acontece essa questão também. Aí, entendeu? Então, é uma vida inteira para você entendendo que você tem que ressignificar os arquétipos sociais, porque te ensinam elaborar coisas, traumas, né? te ensinam coisas muito brutas sobre si mesmo, e isso demora um tempo, né? Então você passa uma infância e uma adolescência só acumulando, né, aquela sobreposição de traumas, para que depois... Essa imagem é maravilhosa. Acumulando, é isso mesmo. É uma sobreposição. A imagem... Inclusive, a imagem é boa para a psicanálise, né? Porque a gente faz todo o trabalho analítico, esse trabalho analogamente do paleontólogo, do arqueólogo, vai tirando camadas. Porque são camadas de discursos dos outros, né? Do outro, grande outro, pai, mãe da sociedade, sobre você. E que você tem que estimular esse sujeito a se desidentificar, né? E limpando e criar uma nova narrativa de si. Que é isso que ele fez. Nova narrativa de si. Agora, fazer essa nova narrativa de si é... meu amor, trabalho psíquico dos mais pesados. Dos mais pesados. Haja sublimação. Sim, sim. Aliás, o Edu tem isso, né? Ele, no outing, o que eu acho, eu já estava para falar isso há um tempo, e agora peguei essa deixa. Arte. A arte é das saídas mais sofisticadas, né? Então, eu acho que aí temos um ótimo prognóstico, né? Exatamente. Aí você vê que o sujeito já conseguiu, se livrar dessas roupas rotas aí, que não lhe cabem. Que a arte salva a gente da vida, não é verdade? Porque você vê, né? Você sabe que eu contei isso para você, né, Joana? Eu nunca tinha pego numa guitarra na minha vida. Então eu peguei essa guitarra e fiz essas músicas que eu estou dividindo aqui com as pessoas. E é muito importante essa autoafirmação através da arte, porque é como se eu não ia conseguir ter força para falar sobre esses assuntos. Mas através daquilo foi me emocionando tanto que eu fui conseguindo dar forma ao meu trauma, formatar o seu conteúdo, né? Traumático. Edu, isso é lindo. Deixa eu te interromper, isso é lindo. Mania de psicanalista, inclusive. A arte foi ajudando a dar forma, porque é exatamente isso que a estética faz. Ela abraça, ela contingencia, ela dá continência ao que é aquele inenarrável da dor, da angústia. Sim. Então, é assim, é dos trabalhos psíquicos mais sofisticados. Desculpa te interromper aqui, mas não tem como a gente, né, não reforçar isso. Porque minha ela tem uma dupla função. É como se aquelas músicas ou esses textos que eu coloco aqui para conversar com as pessoas todos os dias, elas legitimassem uma vida, entende? Porque realmente a impressão que eu tenho em relação a essa coisa da obesidade é que eu tive que dar a volta, sabe? Eu fui para Marrakech, para o Paquistão, para chegar em mim mesmo. Eu dei a volta no mundo inteiro. Essa é uma questão que me atravessa, porque, como eu disse a você, né? E estou falando aqui, estendendo a todos os amigos, ser gordo me foi trazido como um problema, quando eu nem sabia o que eu achava sobre isso. Eu não tinha nem ideia. Aquele era o meu corpo, mas me ensinaram que era um problema. Até o desconstruir... Ser gordo era ser, né? Problema veio com um significante... Assim, acoplaram isso depois, né? Exatamente. É aprendido, então, né? Você entende aquilo, ele é passado como um problema. E até você entender que aquilo não é um problema e que você pode realmente se recolocar na vida, né? Refazer os seus arquétipos, mudar a definição de sucesso, né? O amor é magro, o sexo é magro, o sucesso é magro, o dinheiro é magro. Você vê nas TVs, né? Não tem protagonista gordo. É sempre um cidadão ali, um mamífero apertado numa roupinha, ouvindo as pessoas lindas contarem os seus dramas. E, no entanto, você pode entrar dentro da sociedade, olhar as pessoas de frente sem medo, você vai encontrar parceiros, né, que vão entender a tua beleza, que vão entender, que vão conjugar a vida através de você. Então, realmente, eu acredito, né, e que estão me perguntando muito isso, como é que você faz? Eu não sou médico, eu não sei falar tecnicamente, mas eu posso te falar da emoção que me deu transformar o meu trauma, né, em arte, em música. E as pessoas me falam coisas
impressionantes. É como eu falei, esses relatos da família que as pessoas me dizem. Fui morar na Itália porque eu não aguentava mais ser um prejuízo para minha família. Minha mãe não gosta do meu corpo. O meu pai me viu... Ah, olha isso. O pai da moça morreu. Aí um tio foi buscá-la em casa no enterro. Ele falou, mas como é que você tá gorda no enterro do teu pai? Você tá entendendo? Então, assim, mas uma isso questão... aí é de uma perversidade, isso é brutal, realmente. É brutal. Até eu. Então, assim... Olha, você diz que eu não me surpreendo, agora até eu fiquei surpresa. Olha só, surpreendi a Joana, gente. Vou fazer uma ola. Agora você me surpreendeu. Vou fazer a ola. 20 anos. Não, agora você me surpreendeu. Essa daí eu fiquei até aqui. Você sabe o que eu acho importante? Eu não tenho o menor interesse de ficar cagando aqui algumas regras. Eu falo português porque eu sou Edu da Tijuca, eu falo português. Então, assim, eu não tenho interesse, eu não estou nem aí, eu não quero ser uma pessoa esclarecida, eu quero poder falar um pouco de mim e, através de mim, naturalmente, falar dos outros, porque eu estou percebendo que as pessoas se identificam com tudo isso que eu tinha medo de botar para fora, achava que estava errado. Eu achava que ser gordo estava errado. Então você chegou no almoço de família, você está errado. Todo mundo, por exemplo, eu tenho uma prima que eu acho que ela simplesmente virou para mim e falou, ela me deu esse livro, eu devia ter 12 anos, que era Só é Gordo Quem Quer. Fiquei com vontade de tacar a porra do livro dela. Então, assim, é muito importante eu falar isso, porque hoje em dia eu vou te falar, eu não penso mais assim, não. Mas até eu deixar essas pessoas passarem, demorou muito tempo, Joana. Então eu te falo, às vezes eu estou indo dormir e eu não consigo dormir com aquelas mensagens que chegam para mim. Eles dizem para mim o seguinte, eu leio as coisas aqui, as coisas que você escreve na mesa, e a minha mãe mandou parar de te seguir. É uma questão ética, né? Eu ainda tô impactada, primeiro com a fala do enterro e depois com a prima, né? Eu acho que eu vou repetir aqui, só escroto quem quer, né? Dá vontade de devolver um livro e falar anos depois, falar, vem cá, como é que se arvora o direito de falar isso? Agora, o problema é que ela é representativa do que... A história que eu queria contar aqui, né? Uma vez eu estava uma dessas lojas que, de novo, não vou fazer propaganda, mas de produtos naturais, ainda estava na faculdade, começando a primeira pesquisa sobre o corpo. E eu estava sentada, eu adoro contar essa história, Edu, em palestra, estava sentada ali no balcão, comendo provavelmente uma coisa saudável, mas também sem gosto, um pastel integral de bardana, alguma coisa assim que não ia me deixar culpada. Estava ali sentadinha, olhando o movimento. Do meu lado, uma criatura comendo igualmente alguma coisa light ou diet permitida. Entrou nessa loja uma mulher obesa que se encaminhou para o balcão e pediu uma torta de chocolate gorda. A torta não era magra, não era diet, não era light. Ia comer ali. Imediatamente, para você ver o que é fenômeno de grupo, né? As pessoas se entreolharam de tal modo que essa criatura que estava do meu lado devia estar comendo uma torta de ricota, alguma coisa do gênero, até porque há 20 anos atrás também não tinha tantas opções, né? De comida. Não tinha nem fit, não tinha nem essa onda fit, mas enfim. E essa era a única cadeia de loja também nesse gênero. Muito bem, essa criatura que estava do meu lado lançou olhares fascinorosos com a concordância, a anuência, né? Porque ninguém se pronunciou. Eu, inclusive, fiquei ali, estava no lugar de pesquisadora. E hoje em dia, olhando retrospectivamente, já que eu falei desse posicionamento ético, deveria ter feito alguma coisa. Mas, enfim, se arvorou o direito e falou assim, aos brados. Mas vai comer essa torta? Mas é por isso que você tá assim. Bom, não precisa. Te dou um doce se você descobrir um bolo ela fete. Foi embora. Ela não claro, né? Óbvio que ela pediu para embrulhar, o que é muito comum. Pessoas gordas não comem mais em público. Então, assim, 20 anos depois, mais de 20 anos, deve ter uns 22, 23 anos essa cena, e como ela é atual ainda. Como é atual. As pessoas dizendo... Quando eu falo aqui que esse clube estético-alimentar, clube de autoaceitação estético-alimentar, porque a sociedade precisa assumir o seu corpo e o que come, é porque eu acho o seguinte, né? É muito fácil você chegar numa festa e ficar falando que você é vegano ou que você tem uma alimentação como... não cool, estou hype, né? Hein, Joana? Não estou depreciando a Bela Gil, acho ela maravilhosa. Tem um livro dela, já fui no restaurante dela, mas nem todo mundo tem esse tipo de alimentação, por vários motivos. Mesmo quando não é um motivo financeiro e tal, às vezes você não quer ter aquela alimentação. Então eu pergunto a você... Sim, é político também, né? A alimentação não é um direito, Joana? A alimentação não é um direito?
Ou eu sou É obrigado óbvio a que é um comer direito. coisas que Não, dizem é assim. óbvio. Quando eu digo que é um hype, é porque as pessoas sabem o que é politicamente correto. Da mesma maneira que você dizer que você recicla lixo, e eu não estou dizendo que, pelo contrário, você deve reciclar, deve ter um consumo e uma relação com o teu entorno consciente. Mas eu digo assim, a gente sabe que existem discursos que pegam bem, Sim, tá? Esse é um deles. sim, Dizer que você não come X, Y, Z, pega bem. Uma sim. pessoa que assume que come coisas gordas é uma É. pessoa segura, Transgressora. para dizer o mínimo. Para É. dizer o mínimo. Agora, Agora olha só, você Edu, eu sabe, queria Joana, falar que uma coisa coisa. interessante. Fala, pode Diga. falar. Não, Não, o é que que eu eu ia queria dizer. lembrar. É Pode ótimo, a falar. gente está aqui num ringue aqui, né? Hoje. Não, eu vou fazer uma pílulazinha, só para quem tiver interesse, depois eu posso passar referência. Tem um antropólogo que eu gosto muito, o primeiro nome eu esqueci, o seu último nome é Fischler, com um livro maravilhoso, que já que a gente está falando tanto de estigma, né, do gordo associado a papéis sociais, cujo nome do livro é Obeso Maligno, Obeso Benigno. E ele vai fazer toda uma taxonomia, tá, dos papéis sociais, muito ancorado nos estudos do Goffman, inclusive, que o gordo ocupa. Então, esse lugar, por exemplo, vexatório, ou lugar do engraçado, do que tem que ser bonachão, Tem que né? Ou, enfim, compensar, né? tem que... Exatamente, de Ele é compensação gordo, mas diverte a simbólica. gente, não Já é que você isso? é É uma assim, troca. é isso. Ah, Agora, é olha que coisa bonzinho. interessante, Parece Joana. pobre, mas é limpinho, sabe? Você sabe que na minha história de vida, aí tinha isso. Você chega numa reunião, as pessoas vão comentar que você é gordo, entendeu? Como eu não entendia isso, porque eu era um garoto e eles eram mais velhos. Aí o que eu acho interessante é que, assim, alcoólatras, nada contra os alcoólatras, mas eu tô dizendo assim, pessoas que também não estavam dentro né, Tem uma adição. é, No mínimo, tem uma pessoas adição. adictas, elas me recriminavam. Agora, eu não podia dizer que elas eram bêbadas. Não poderia dizer. Agora, eu te pergunto, por que que o gordo, ele tem, né, parece que você assim, entre e dê um tapa nesse. É isso? Porque assim, todo mundo tem um vale social para sacanear o gordo e para cobrar dele. Agora, ninguém fala que uma pessoa é bêbada ou que ela é alcoólatra, entendeu? Mesmo quando é fumante, você não vai fazer no restaurante, né? Ou no restaurante não, mas numa reunião de família, falar, vai fumar lá longe? É uma coisa que daria um problema. Agora, dar uma porrada no gordo, você tem autorização. Você sabe explicar por que que o gordo, as pessoas se sentem autorizadas a falar dele? Por quê? Por isso, porque você criminaliza a gordura e transforma numa questão de caráter. Mas, O projeto do corpo ele é um projeto moral. Você entende que um sujeito tem uma adição por álcool, que ele é cocainômano, ou ele é viciado em crack, você leva em consideração as questões genéticas, inclusive. Né? Você entende não só a vulnerabilidade, mas a impotência dele em face de algo que as pessoas entendem até como uma doença. Na gordura, não. É uma questão de caráter, de querer, de desejo. O só é feio quem quer, ele vai nessa esteira. Só se deixa ser gordo quem quer. Como se não implicasse em outras impossibilidades, de genéticas a outras, tá? Até porque você também tem obesidade associada a 200 outros sintomas. Mas, enfim, o que interessa é, na hora que você coloca como uma questão de caráter, de vontade, você exclui do cenário tudo que poderia, se não justificar, pelo menos, né, reforçar, estimular um olhar mais compassivo, no mínimo. sim. Mais empático, ou pelo menos mais indiferente, pronto. Que Sim, não fosse pois tão é, mas, por exemplo, acusatório, nesse né? caso dos alcoólatras, eles também fazem parte de alguma coisa, né, que não é vista como positivo. Então é interessante a Mas o gente... AA todo mundo conhece. Agora, e os comedores anônimos? A gente vê falar com tanta Não, né? frequência? Não. Isso é um Aparece em tabu. novela? Aparece em filme? Não. Agora, que coisa interessante. Ninguém diz que a pessoa está muito magra. A cultura prega a ilusão de que quanto mais magro, melhor. Olha isso. Não, pelo contrário, diz elogiando. Tá Diz linda, elogiando. Tá emagreceu. maravilhoso. É, né? Nossa, o Isso é que você fez? Vamos trocar aí receita. Exatamente. Realmente é um. Agora você vê, eu Um te falei, valor. né? Que eu outro dia É fiz uma um questão quiz aqui. valorativa, né? Normativa. Outro dia eu fiz um quiz sobre alimentação e eu perguntei assim: para vocês, alimentação é um tabu? Achei que ninguém fosse falar. Mais de 60% falou que era. O que é um Lógico. tabu, né? É um tabu. Então, assim, é um É. preconceito que é todo Como era a disfarçado. fome, Edu? Como era a fome até 30 anos atrás.
Vou Sim, de novo trazer a baila aqui, Josué de Castro, geógrafo, nutrólogo. A sim. comida é hoje um tabu, como era a fome, tá? Olha, Então, acho que isso é importantíssimo a gente falar, porque sabemos, até porque eu já vi que tem historiador e antropólogo aqui, porque sabemos que, né, a cultura ela está ancorada sempre a partir, né, de interditos. O sim, nosso é a comida. sim, Porque, sim, sim. paradoxalmente, você nunca teve um acesso tão facilitado, né? Tudo é É, e é gourmetizado. impressionante, porque ao mesmo tempo você vê que é um interesse de uma roda financeira girar. Porque ao mesmo tempo que te cobram ser magro, o que te oferecem de comida, né? Então é para você pagar para emagrecer e pagar para Gordo. engordar. Comprar roupa de gordo, comprar roupa de magro e tá sempre fazendo a roda do capitalismo, né? Tô falando bobagem, não? Você tem todo um tecnologia, serviço disso, da indústria do wellness, do culto ao corpo, é creme, é spa, é aparelho de ginástica que a gente bota dentro da É sala, chá é cirurgia, emagrecedor, né? 7 exatamente, da Gente do farmácia. O céu. Brasil, então, que tem essa tradição de auto, né, se automedicar, então aí é uma beleza. Nossa Senhora. Banaliza os riscos, Mas, Joana, chegando ao fim, mais um encontro. É sempre um prazer enorme poder passa falar da rápido, né? vida, dos arquétipos da vida, os grandes arquétipos que movem os seres que estão aí na contramão. Me considero um cara que eu criei essa obra aqui, né, esse clube de autoaceitação estético-alimentar, para a gente discutir a alimentação, dieta, estética, padronização e busca por autoestima. Eu acho muito importante a gente falar sobre isso, porque 58% da população, hein? Não devia nem ser considerado desviante. o Porque é 58% mais o de quê? metade de obesos. Ah, é? Não, perdão, até 15 quilos de sobrepeso, entre obesos e sobrepeso. Mas, ou seja, pessoas acima do peso ideal. Exatamente. Então é porque o que a mídia coloca, o que a gente está acostumado a olhar uma meia dúzia de pessoas que têm um corpo, entre aspas, dito ideal. É muito complicado, né? É uma discussão longa e a gente vai fazer isso ainda por algumas lives, O amor, o muitas. corpo é sempre de classe. Mas, ó, esse dado que eu te dei é Vigitel, hein? Não saiu da minha cabeça nem das minhas pesquisas, não. Isso é Ministério da Olha, Saúde, tá? Inquérito. É pra gente parar gente, para pensar, tá? olha, eu queria agradecer a vocês por mais um encontro. Cada vez mais eu vejo que vocês batem um papo comigo que me emociona. As mensagens que eu recebo fora. Eu te falei, né, que uma menina falou assim para mim: o meu namorado, ele não sabe as coisas que eu como. Será que ele vai gostar de mim quando souber que eu como muito? Ah, meu Deus É do muito céu. divertido, é dramático. Eu recebo esse que eu falei da moça que no parto. Então são muitas coisas que é preciso a gente conversar, discutir e botar para Isso fora é uma essa boa série de pauta, traumas. né? O quê? Porque as mulheres, por que que mulher, a gente já até falou isso, tem que comer pouco e homem comer pouco, né? Vamos falar isso Equivale na à próxima ausência de live? masculinidade, né? Vamos falar isso na Podemos. próxima live? Porque as mulheres me Hum. dizem que elas comem antes dos encontros amorosos. Então, Ah, a prática antiquíssima. elas vão ao rodízio antes, depois de comer e na hora comem pouco. Isso é muito interessante. Assim a gente fala do mundo, fala da vida. Gente, eu queria agradecer a todos vocês. Vocês são maravilhosos e a gente vai fazer ainda muitas lives para continuar levando à frente esse assunto e fazer a sociedade andar de uma maneira mais justa. Tá bom? Um beijo a todos vocês. Muito Maravilha, obrigado. Edu. Valeu, Beijo para todo Joaníssima. mundo. Um beijo, minha amiga. Fica com Deus. Tchau. Beijo. Ô, Joana, essa foi a quinta ou sexta live. Agora eu tenho que anotar aqui. Eu não sei. Mas um beijo para vocês, queridos. Fiquem bem.